Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar crase, então crase parte 2, e vocês terão também a aula de pontuação. Comecemos. Casos especiais de crase, com as palavras casa e terra, no sentido de chão firme, e distância. Só haverá crase se essas palavras estiverem especificadas. Exemplo, voltamos à casa, mas voltamos à casa de Maria. No segundo exemplo, nós temos uma especificação, então terá crase. Outro exemplo, os marinheiros, assim que o navio atracou, voltaram à terra. Mas, o outro exemplo, os marinheiros voltaram à terra familiar. No segundo caso, também temos uma especificação, então vai ter crase. Exemplo, vejo bem a distância, mas vejo bem a distância de 100 metros. No primeiro caso, não há especificação. No segundo caso, sim, então terá crase. Casos em que não há crase. Antes de palavras masculinas, exemplo, voltamos a pé. Outro exemplo, assistir a jogos de futebol. Antes de substantivos femininos usados em sentido genérico ou indeterminado, sem artigo. Exemplo, refiro-me à educação. Então, aqui, gente, esse a só é preposição. Refiro-me a trabalho. Esse a também só é preposição. Tanto é que, se fosse artigo, o artigo seria masculino, né? Refiro-me ao trabalho. Então, aí é uma educação qualquer, é um trabalho qualquer. Mas, refiro-me à educação e ao trabalho. Então, aqui a gente já tem essa especificação. Esse a antes de educação não é só mais preposição, mas sim preposição e artigo. Esse ao antes de trabalho não é só preposição, mas é preposição e artigo, né? Então, a gente manteve aí uma mesma estrutura. A antes de educação, preposição mais artigo. Ao antes de trabalho, preposição mais artigo. Então, aqui existe uma especificação. É que como a gente está vendo essa frase solta, não é tão fácil assim de perceber isso, né? Porque a gente vai estudando algumas matérias no português assim. Geralmente a gente estuda o contexto, né? Mais em semântica, por exemplo. Mas imagina que aqui já houve uma conversa, né? Ah, refiro-me. E aí, quando a gente tem esse exemplo, refiro-me à educação e refiro-me ao trabalho, aqui tem uma especificação. E o que traz também essa especificação? Justamente essa preposição mais artigo, né? Só a preposição refiro-me à educação, uma educação qualquer. Agora, o simples fato de termos já uma preposição mais artigo, aí a gente já tem uma noção de especificação, tá? Depois, referir-me às cidades de São Paulo. Referir-me a cidades, preposição. Então, referir-me a algumas cidades. Agora, se eu digo referir-me às cidades de São Paulo, agora são todas as cidades especificadas. Mais uma vez, mesma coisa. Esse a antes de cidades só é preposição. Então, a gente tem uma ideia imprecisa. Esse as diante de cidades, no segundo exemplo, é preposição mais artigo. Então, já existe uma especificação, tá? Então, antes de nomes próprios de pessoas célebres, também não vai haver crase. Referi-me a Joana d'Arc, porque esse a é só preposição. Antes de pronomes que não admitem artigo. Por exemplo, dirigi-me a Sua Excelência. Então, Sua Excelência é um pronome de tratamento que não exige, que não aceita artigo, não admite artigo. Mas mais à frente vai ter alguns exemplos de pronome de tratamento. Antes de verbos também não haverá crase. Saiu a passear, prefiro passear a estudar. Antes de palavras repetidas, gota a gota, face a face, frente a frente, encontramos-nos face a face. Observação: nunca declare guerra a guerra. Então, gente, aí temos essas palavras repetidas, né? Gota a gota, face a face, frente a frente, encontramos-nos face a face. Essas expressões, se eu digo, por exemplo, encontramos-nos face a face, é o modo, né? O modo como nos encontramos. Beleza. Só que, observa o exemplo, nunca declare guerra a guerra. Aqui, essa guerra, né? São duas, a gente tem a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra, que tem esse azinho aí, né? O que acontece? Cada palavra agora vai ter uma função sintática diferente. Aqui vai ter crase, mesmo sendo palavra repetida. Por quê? Nunca declare o quê? Isso, objeto direto, a guerra, né? Então, primeiro guerra, OD, o segundo guerra, OI. Então, essa estrutura admite artigo, tá? A função sintática é diferente. Quando a preposição
Precede nome no plural. Refiro-me a casas, não tem a preposição. Tanto é, gente, que se tivesse... Aí não tem a preposição, não, perdão, não tem a crase. Tanto é que esse a só é preposição. Se fosse artigo, ele concordaria com a palavra casas, porque artigo concorda em número, né? Antes do artigo uma, fui a uma festa, também não tem. Antes de numerais cardinais, desde que se refiram a substantivos usados em sentido indeterminado. Vi 8 pessoas. Ou seja, refiro-me a 8 pessoas. Aqui o sentido é indeterminado. Agora, vi as 8 pessoas, vi as 8 pessoas. Então, você que está me ouvindo sabe, né, quem são essas pessoas, porque eu estou falando que eu vi as, né, vi as 8 pessoas, sentido determinado. Portanto, refiro-me às 8 pessoas. As 8 pessoas com sentido determinado, então vai ter crase. Crase facultativa, ou seja, pode ter, pode não ter. Antes de nomes de mulheres, refiro-me a Anabela, ou refiro-me a Anabela, pode ter crase ou não. O uso da crase antes de nomes femininos denota intimidade, denota familiaridade. Tanto é, gente, que no caso da Joana d'Arc, né, no caso de pessoas célebres, não vai ter a crase, por quê? Porque se é uma pessoa célebre, né, refiro-me a Joana d'Arc, você não tem proximidade, né, geralmente, você não tem proximidade com aquela pessoa. Então, esse a que entra ali só é preposição. Agora, se você tem intimidade, você pode colocar preposição ou não, porque se você fala, refiro-me a... Não lembro mais o slide anterior, né? O nome que tá lá. Mas, porque se eu voltar eu tenho medo de ficar tudo picotado. Refiro-me a... Se é uma pessoa com quem você tem intimidade, você vai usar preposição mais artigo, tá? Mas, mesmo por se tratar de uma coisa mais específica, você pode colocar a crase ou não. Depois da preposição até, fomos até a praia ou até a praia. Você pode colocar ou não. Antes de pronomes possessivos adjetivos femininos no singular. Dei um presente à minha amiga ou dei um presente à minha amiga. Então, lembrando que é um pronome possessivo porque expressa posse, é adjetivo porque acompanha um substantivo, né? E está no feminino e também está no singular. Então, gente, voltando no caso do pronome de tratamento, né? Observação. Antes de pronome de tratamento não há artigo, portanto não haverá ocorrência de crase. Nós vimos o caso da Vossa Senhoria, né? Nos slides anteriores. Exceções: senhora, senhorita, dama, dona e madame. Dirijo-me a Vossa Senhoria com muita alegria. Não tem crase. Dirijo-me à senhora com muita alegria. Agora aqui tem crase, por quê? As palavras senhora, senhorita, dama, dona e madame são exceções, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, fale comigo. E a nossa próxima aula, depois desse vídeo, será sobre pontuação, tá bom? Beijos e até mais!